Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. E neste dia nós estaremos compartilhando uma palavra sobre uma vida vencedora. Nós sabemos que existem muitas pessoas, praticamente todos nós. Nosso desejo é nos tornarmos uma pessoa vencedora em tudo, na vida familiar, na vida profissional, na vida ministerial, na vida sentimental. Isso o homem, ele busca se tornar um vencedor. Só que para a gente alcançarmos uma vida vitoriosa, existe algumas qualidades, existe a busca para essa vida de vencedor, de vencedora. E nós sabemos que muitos hoje em dia querem ter uma vida vencedora muito fácil, sem buscar, sem se aprimorar, sem se esforçar. E nós sabemos que tudo que nós conquistamos na vida é pelo esforço, é pela luta. Nada vem muito fácil para a vida de um homem e de uma mulher. Existe um esforço nosso, uma dedicação, uma busca. Nós vemos que muitas pessoas, elas chegam ao sucesso, tanto na vida sentimental, na vida profissional, mas existe uma história por detrás disso. Se uma pessoa de sucesso, ela tem tido êxito, é porque antes ela plantou para isso. Ela semeou, ela buscou, ela lutou por aquele objetivo. E nós vemos que muitas pessoas esquecem, ou não querem pagar o preço, não querem lutar, querem que bata a sua porta, que bata a sua vida a vitória. E nós vemos que a Bíblia nos ensina que os homens de sucesso, as mulheres de sucesso, ela tem que lutar, ela tem que perseverar, ela tem que buscar, ela tem que ter qualidades em Deus, principalmente, qualidade de ensinamento, de fidelidade em Deus, de honra a Deus. E nós vamos aprender nesse dia com a vida de José. A vida de José, ela nos traz ensinamento sobre uma vida vencedora. Quais são as características de um vencedor, de uma pessoa que alcança a vitória. Eu queria que você, junto comigo, a minha Bíblia já está aberta, se você puder abrir, no livro de Gênesis, no capítulo de número 39, fala sobre a vida de José. E eu gostaria de ler com você, se você não puder abrir, mas ouça nesse momento a palavra de Deus. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou na casa do egípcio, por amor, abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. A bênção do Senhor estava sobre a vida de José, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha confiado às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu, depois de certas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Vamos pular para o versículo de número
14, versículo 13. Vendo ela que José fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, ela chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: Vede, trouxemos meu marido, este hebreu, para insultar-nos, e veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. No versículo de número 18 diz assim: Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele deixou as suas vestes e fugiu para fora. Aí, no versículo 19, diz assim: Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então lhe acendera a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Que palavra edificante, que palavra de testemunho vivo para mim e para você neste momento. Uma vida que José já tinha, sofrido antes de chegar a esse cárcere. Ele passou pelas mãos dos seus irmãos. Os seus irmãos, a palavra de Deus diz que tinham ciúme, inveja da vida de José, colocaram ele dentro de uma cova, de um buraco. Ali, José é vendido e é levado para o Egito. E ali, no Egito, Deus começa a fazer uma grande obra na vida de José. Deus começa a fazer grandes coisas, trazer José por uma vida de vencedor. José, a partir do momento que ele foi colocado na cova pelos seus irmãos, ele foi, dali, passou-se alguns anos, ele chegou a se tornar rei junto com o faraó do Egito. Mas, para que José se tornasse um homem vencedor, ele teve que manter a fidelidade de uma aliança com Deus. O que nós aprendemos já é que José, ele tinha uma vida de aliança. E aliança fala de segurança, aliança fala de fidelidade, aliança fala de honra, aliança fala de compromisso, aliança fala de lealdade. José, ele foi leal ao seu pai, quando o seu pai, muitas das vezes, pedia para que ele fosse ver os seus irmãos. José, ele foi leal ao chefe, o seu chefe, oficial de Potifar, aquele que levou ele para sua casa e fez dele um mordomo, e ele foi fiel a Potifar, ao chefe de Potifar. Então nós aprendemos que José, ele tinha dentro de nós a lealdade, a fidelidade, a aliança que José tem a partir do momento com seu pai até o final da sua vida, da sua história, nos motiva a viver uma aliança com Deus, ser leal até a morte. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, a palavra de Deus diz que aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos, serão desonrados. A palavra de Deus nos ensina que todos aqueles que buscam ser fiel
na sua vida, seja ela com seu marido, seja ela com seus filhos, com seu chefe no trabalho, com sua vizinhança, com seus líderes, com seus pastores e, acima de tudo, ao Senhor Jesus. A fidelidade nos traz recompensas, a lealdade nos faz galgar lugares altos, a fidelidade nos leva ao caminho de vitória. Aquele que é fiel ao Senhor, aquele que é fiel muitas das vezes no pouco, a palavra de Deus diz que Deus o colocará no muito. Talvez você esteja vivendo, né, um momento tão difícil na sua vida, talvez na sua vida financeira, no momento de crise, no momento, sabe, de ter a cada dia a provisão do pão na sua mesa. Eu quero dizer, continue sendo fiel ao Senhor, porque vale a pena. A palavra de Deus diz isso, que vale a pena ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor até a morte e dar-te a coroa da vida. Então a aliança que José possuía com Deus, ele possuiu também junto com Potifar, que era chefe de Faraó. Ele tinha fidelidade com seu patrão. José, ele tinha uma fidelidade, né, com a sua família, com o seu pai. E nós temos que ter essa fidelidade, essa aliança com o nosso lar, com os nossos parentes, aliança com o nosso ministério, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar, no nosso chamado. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu falei, Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor. E nós estamos aqui sendo fiel ao Senhor, ao chamado que Ele nos deu, que Ele colocou diante de nós. Essas características da fidelidade, da aliança com Deus, elas fazem com que as pessoas honrem e cumpram o que fazem e o que falam. Quando eu tenho uma aliança, eu tenho que cumprir aquilo com que eu falo. O juramento, naquele momento, com meu esposo no altar, quando eu disse para ele que eu seria fiel a ele até a morte, na tristeza, na alegria, na bonança ou na escassez. Então eu tenho que cumprir. Uma pessoa que tem aliança, ela cumpre com o que ela fala e ela faz. Ela faz tudo aquilo que ela jurou diante dos homens, diante de Deus. A fidelidade em tudo, a fidelidade de amar, a fidelidade de cuidar, a fidelidade de zelar, a fidelidade de amor à obra do Senhor. Então essa é uma das características que nós aprendemos com José. Ele tinha uma aliança. E aquela aliança que ele tinha com Deus, com os seus pais, com os seus chefes, com a sua família, levou ele a lugares altos. Também temos a característica de José de fugir do pecado. Nós lemos que no versículo de número 9 e 12, José, ele tinha uma fidelidade ao chefe dele, a Potifar. E por isso ele não se deitou com a esposa do seu chefe. E ele diz que ele fugiu, a Bíblia diz que ele fugiu do pecado. Ele fugiu daquele momento, daquela tentação, porque quando nós somos aliançados com Deus, quando nós temos uma aliança, o inimigo, Satanás, ele não fica satisfeito. A função dele é destruir essa aliança. A função dele é trazer destruição no lar, a trazer destruição no casamento, e é por isso que nós vemos muitos casamentos sendo destruídos, por causa do pecado. Porque o Satanás, ele tenta, ele coloca prazeres do mundo à nossa frente. Ele coloca manjares, como fez com Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele não desejou se contaminar com os manjares do rei. Ele colocou no seu coração o desejo, a fidelidade, a aliança que ele tinha com Deus vivo, de não se contaminar. E você pode escolher se contaminar ou não. Você pode decidir
se você vai ou não pecar. E José, ele decidiu não deitar com a mulher de Potifar, de não se corromper, de não destruir uma história de sucesso, de êxito que Deus tinha para a vida dele. Porque José, ele já havia sonhado os sonhos. Eu creio que Deus, ele deve ter dado muitos outros sonhos, confirmando aqueles sonhos que José tinha. José tinha dentro dele um sonho, um desejo que não era dele, mas vinha do Senhor, de levar ele a lugares altos. E por isso, por essa história de futuro, de êxito, de sucesso que Deus tinha na vida dele, que ele decidiu fugir do pecado, não se contaminar, não trair. Porque a traição, ela faz com que famílias, com que vidas, pessoas sejam destruídas. A traição nos leva a uma vida de fracasso. Em todos os lugares, nós vemos o apelo ao pecado. Em todos os lugares. No trabalho, na sua casa, no seu casamento, na rua. Em todo lugar que nós vamos ver o apelo de Satanás querendo induzir ao pecado da imoralidade, ao pecado, apelo ao sexo, ao adultério. Nós vemos na TV, como hoje em dia a televisão, né, ela apela para esse lado, em todos os meios da comunicação, mas nós glorificamos a Deus pela Rede Boas Novas, por esse momento, por estarmos aqui anunciando, falando que Satanás, ele não presta, que ele traz a destruição e que Deus traz vida e vida com abundância. E muitos cristãos bem intencionados, né, eles acabam cedidos à pressão do pecado. E nós vemos, né, muitas das vezes que José, né, vive dentro de nós, a característica de José vive dentro de nós. Fugimos, somos tentados, mas não cedemos ao pecado. Não baixamos a cabeça e dizemos, o pecado vem, não. E eu quero dizer para você nesse momento, talvez se o diabo ele tem cercado você com prostituição, né, colocando pessoas na sua volta para te tentar induzir ao pecado, para até te levar ao pecado. Talvez o pecado tenha batido a sua porta, mas eu digo para você, escolha Deus, escolha aliança, escolha fugir, escolha uma vida de sucesso, escolha a vida que Deus tem para a sua vida. E no livro de Tiago, no capítulo de número 4, versículo 7, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para que eu venha fugir do pecado, para que eu não venha cometer o pecado, a Bíblia nos ensina, se sujeitar a Deus. Primeiro eu tenho que me sujeitar ao Deus Todo-Poderoso. Depois eu tenho que resistir à tentação, ficar ali firme, dizendo não, eu tenho uma aliança, eu tenho um chamado, eu tenho promessas de Deus na minha vida, eu tenho uma família, eu tenho um casamento, eu tenho a escolha de não pecar. Aí depois a palavra de Deus diz, e ele fugirá de vós. Interessante que o diabo, quando nós resistimos a ele, quando nós nos sujeitamos a Deus, ele fugirá de nós. Glória a Deus por esta palavra. E a palavra de Deus diz que Daniel também fugiu do pecado. Ele não se contaminou. Nós lemos também no livro de Samuel, a história lá em Reis, no livro de 2 Reis, quando Geazi, o moço de Eliseu, ele tem uma atitude diferente da de José, ele tem uma atitude diferente de Daniel, ele tem uma atitude diferente de tantas outras pessoas que nos inspiram a fugir do pecado, mas ele não. Ele cobiçou aquilo que o profeta Eliseu tinha dito que não ia querer. Ele desejou algo que ia trazer maldição sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que ele foi lá, desobedeceu a ordem do profeta Eliseu, aceitou, né, aquilo que Naamã ofereceu, aquilo que Deus tinha falado para ele não, que Eliseu tinha falado que não era para ele aceitar, e por conta da sua cobiça,
aos prazeres do mundo, ao dinheiro, a Bíblia diz que ele ficou leproso. É isso que acontece quando nós não fugimos do pecado, quando nós cedemos à tentação, vem a maldição, vem a recompensa do pecado, é a morte. A recompensa do pecado é a morte, é a destruição. Tem a consequência. Existe uma consequência sobre aqueles que cedem ao pecado. E eu quero desde já liberar uma palavra sobre a sua vida. Resista a esta tentação que está sobre a sua vida. Talvez o pecado, ele tenha te atormentado a cada manhã, a cada noite, a vida da sua família, dos seus filhos. Olha, você, mulher que tem lutado, porque o pecado, ele tem trazido a destruição no seu lar. Eu quero dizer para você, se sujeita a Deus, lute com todas as suas forças, vá aos pés do Senhor e clame, e diga: Senhor, eu não aceito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também temos lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 24, quando o apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita da característica de fugir do pecado. Ele diz assim: olha, e os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com suas paixões e concupiscência. Olha que interessante que o apóstolo Paulo nos fala. Aqueles que estão em Cristo, eles crucificam a sua carne, e é por isso que nós devemos ir à cruz de Cristo todos os momentos que nós estamos sendo tentados por Satanás. E ali, né, a nossa carne é crucificada naquele momento, junto com as nossas paixões, com os nossos desejos, com, né, aquilo que vem do homem natural, aquilo que vem, né, lá desde o jardim do Éden, quando o pecado entrou, esse desejo pelas coisas carnais. A cruz de Cristo, ela nos purifica de todo o pecado. A cruz de Cristo, ela nos redime de todo o pecado. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu vou à cruz de Cristo, eu lanço sobre a cruz. Jesus, ele jorra sobre a minha vida o sangue dele. E o sangue dele vai me lavando, me purificando, vai me fazendo novamente uma criatura nova, vai trazendo sobre a minha vida o desejo de não pecar. Por isso, nesse momento, nós vamos estar indo para o intervalo e nós já voltamos dando continuidade à palavra do Senhor, em nome de Jesus.